Eu vou trazer agora o que eu chamo de cereja do bolo, que é a gente falar um pouquinho sobre a capacidade que a atividade física tem de prevenir doenças, né? Então a gente já sabia que está meio consagrado que a atividade física previne doenças cardiovasculares, melhora as condições dos diabéticos em relação aos açúcares do sangue e até mesmo do câncer. Está bem consagrado que a atividade física protege contra o câncer. Mas agora, no Congresso Americano da Sociedade de Oncologia Clínica, saiu uma novidade grande. Quer contar pra gente qual foi a novidade? O exercício, ele simplesmente ele começa a ser consagrado não só como prevenção, mas como tratamento. Essa foi uma novidade escandalosa no Congresso. O Congresso da Sociedade Americana de Oncologia Clínica é um dos maiores congressos do mundo. Reúne 40 mil médicos na cidade de Chicago todo ano. E o trabalho que foi demonstrado esse ano, que foi um trabalho de quase 15 anos de acompanhamento, um trabalho longo, acompanhando 2 grupos de pessoas que tinham câncer coloretal e doença comprovada, operado, radioterapia, quimioterapia, 2 grupos. Um grupo tinha orientação de manter a vida, alguma orientação de que deveria fazer, e o outro grupo fez o exercício supervisionado, estruturado, mas não era um personal, não era uma coisa muito complexa, mas era incentivado a ter exercícios revistos. Está fazendo, como está fazendo e tal. Os números foram muito diferentes. Muito. Eles tinham a orientação de tentar fazer pelo menos 150 minutos por semana, ou de caminhada, ou de qualquer outra atividade, numa intensidade que ia de moderada e para alguns até vigorosa. E essa supervisão, ela acontecia mais próxima nos primeiros meses do estudo, e depois eles iam espaçando e as pessoas continuavam a ser Virou hábito, né? Virou hábito. E aí, morreu menos ou não morreu menos? Muito menos. Morreu 37% a menos. Muito menos. É um número, assim, em oncologia, uma coisa absurda. 37% de morte em 10 anos. Né? Ou seja, pacientes em critério de cura tiveram uma mortalidade muito menor no grupo que fez atividade física regular, né? Um treino estruturado. Isso é uma coisa incrível. É a primeira vez que se mostra um treino de atividade física curando as pessoas, né? Não é prevenindo, é curando as pessoas. E para a gente, da área da educação física, acende mais uma luz, porque às vezes o profissional, eu falo, né, tô aí há 25 anos formada e trabalho com a formação de profissionais. Como eu falei lá no início, às vezes o próprio profissional, ele não enxerga o valor que o exercício tem na vida das pessoas, né? Principalmente porque a gente vem de uma área muito esportivista o tempo todo. E agora, né, esse trabalho, não teve uma pessoa, assim, a gente começou a falar, o senhor mandou o artigo, e nós trocando os artigos, e todo mundo olhando e falando, olha, isso aqui é o futuro, né? Não é só para prevenir, porque aí a pessoa que ela já tem alguma doença, então não vou fazer, né? Porque servia só para prevenir, não, é para tratar. E como a gente estava conversando, além do câncer, outras milhares de condições que o exercício, que obviamente a gente precisa dos estudos, mas que no dia a dia, na nossa prática clínica, a gente vê ali nitidamente que o exercício está tratando aquela pessoa, efetivamente. O exercício não só previne, o exercício trata o paciente. Eu participo de tratamento de pacientes oncológicos, assim, diariamente, há 16 para 17 anos que eu vejo paciente de câncer todo dia. E há uns 10 anos atrás eu vi um educador físico,
o Vinícius Linhares, fazer um projeto de educação física, de atividade física para pacientes oncológicos. Ele já tinha essa visão, sabe? Ele trabalha com medicina integrativa e tudo. Queria citá-lo aqui porque ele já via, e hoje ele está muito feliz de ver que esse pensamento dele já é um pensamento que está sendo comprovado multicêntrico, né? E o que a gente mais vê é o que o paciente da terceira idade, a família, gosta muito de preservar. Sim. Né? Deixa a vovó quietinha, a vovó está doente, não mexe muito com ela, deixa ela em casa, não vamos sair não vai fazer atividade física, né? Não vai pegar sol. Não vai levantar peso. Não vai levantar peso, a vovó já está com câncer, ainda vai botar a velha para andar. Ou seja, é o oposto, gente. É o oposto que a gente está vendo, porque pensar na atividade física é pensar em fortalecer o lado saúde. É fortalecer o lado saúde. O lado saúde, dentro do conceito integrativo, ele vai contrabalançar o lado doença. Quanto mais forte tiver o lado saúde, mais energia você tem para brigar com o lado doença. Como se a gente fosse dividido em dois pedaços. Mas não somos. Então está tudo interligado. Essa é a nossa ideia. E até falando do professor Vinícius, que o senhor citou, quando eu comecei a trabalhar mais voltada para essa parte clínica, então foi mais ou menos em 2005, então há 20 anos as pessoas falavam, mas assim, né, o que é legal é o personal trainer da academia, tanto que a gente tem poucas pessoas nessa área. Então, assim como o professor Vinícius, eu também sinto uma felicidade muito grande, porque a gente está, assim, há mais ou menos há 20 anos na luta, conversando com as pessoas, mostrando, principalmente para os nossos colegas, né, nossos colegas da área de saúde, que o exercício ele precisa ser parte das condutas, né, de prevenção e tratamento, da dor principalmente, de inúmeras outras enfermidades. Então, nós temos um papel que é essencial, né? A gente tem um papel essencial e muitas vezes nós estamos mais tempo com os pacientes, né, que são nossos alunos, ali no dia a dia. Então, é mais um pedido aos psicólogos, nutricionistas, médicos, professores de educação física, que a gente converse mais, trabalhe mais em equipe, porque esse trabalho que vai trazer para os nossos alunos, pacientes, um resultado melhor, né, que a gente consiga se aproximar mais, né, conversar mais entre as áreas para que a gente traga esse resultado, que às vezes as pessoas ficam, mas eu não vou falar. E eu falei, gente, eu sempre mando uma mensagem, eu peço para minha aluna, eu ia aos médicos com as minhas alunas quando eu trabalhava com personal trainer, e foi assim que eu fui me apaixonando pela área. Eu sei que muitas pessoas às vezes não têm essa coragem de falar, poxa, mas como é que eu vou ser recebida? Eu falei, mas você precisa tentar, porque quando a gente consegue alinhar, não fica um puxando a corda para um lado e o outro puxando a corda para o outro. A gente consegue fazer um trabalho em conjunto que é muito valioso. Bom, então agora que vai um recado para você que está nesse processo de cura do câncer. Como nós conversamos aqui, o exercício ele tem um papel fundamental, não só no físico, como muitas pessoas pensavam, mas ele é parte, né? A ideia é que você entenda ele como parte do seu tratamento. Então, se você tem um protocolo de medicamentos que você vai tomar todos os dias, buscando a sua cura, o exercício, ele está nesse pacote. Você também vai tomar o exercício, vai fazer o exercício todos os dias nessa busca. O exercício, ele tem um papel fundamental na sua qualidade de vida, na sua vitalidade, e pensando na saúde de uma forma geral, ele tem um impacto positivo não só no que você ainda pode fazer todos os dias. O movimento ele é fundamental para que você realmente não fique limitado e consiga fazer tudo o que você precisa. Além disso, ele vai trazer para você também, mesmo em situações de dor, com a constância e a sua dedicação, ele vai trazer para você uma redução dessa sensação de dor, uma
melhora nos seus movimentos e é muito importante que você mantenha essa constância, né? Não esqueça, movimento é vida. Quando a gente para de se movimentar, a gente realmente para de viver, de se abrir para o mundo. E nesse sentido, é muito importante que, assim como você busca médicos especializados, no seu caso, você busque profissionais de educação física que sejam especialistas e que também possam te ajudar nessa caminhada. Não dá para fazer o exercício de uma forma genérica. O movimento ele precisa ser feito e você precisa receber exatamente o que você precisa fazer para que você melhore com toda segurança a sua condição. Então, é um recado muito importante. Na hora de fazer alguma atividade, busque sempre um profissional que seja especialista.